Eu sou a Beatriz. Olá, eu sou o Gustavo. Este é o projeto Simplex. E hoje falaremos sobre verbos de sucumbência. As mídias veicularam dois casos que, digamos assim, assustaram algumas pessoas e deixaram outras bastante felizes. Foi o caso de uma ex-bancária que processou uma grande instituição financeira brasileira que foi condenada a R$ 67.500 em verbas sucumbenciais. E também o caso de um almoxarife que foi condenado ao pagamento de verbas sucumbenciais de R$ 20 mil. Verbas sucumbenciais, talvez para alguns esse nome não seja tão familiar, não seja tão comum ou até mesmo cause uma interpretação dúbia. Mas verbas sucumbenciais nada mais são do que as verbas de condenação, ou seja, as verbas devidas àquele que perde a ação. Pessoal, também não podemos nos esquecer alguns detalhes importantes com relação à audiência. Na regra anterior, o trabalhador poderia se ausentar aos atos por até 3 vezes, injustificadamente. Na regra atual, ele deverá obrigatoriamente comparecer aos atos processuais. Além disso, com relação às perícias, o trabalhador agora poderá também ser condenado nos ônus sucumbenciais, ou seja, caso venha a perder ou venha a ser comprovado que ele não detém aquele direito invocado no processo, ele pagará com os honorários do perito. Os honorários advocatícios também fazem parte dos encargos decorrentes da condenação. Eles nada mais são do que o dever de pagar daquele que perde o processo, ou seja, aquele que perde o processo, além de pagar todas as outras verbas que nós já mencionamos, deve pagar o advogado da parte contrária. Esse pagamento varia entre 5% e 15%. Antigamente, isso não ocorria. Também há uma outra inovação, a possibilidade na condenação em litigância de má-fé. O Gustavo vai explicar melhor pra gente o que é isso. Para vocês terem uma exata noção, a litigância de má-fé nada mais é do que um comportamento contrário ao direito, ou seja, uma das partes no processo altera a verdade ou utiliza do próprio processo para obter objetivos ilícitos. Exatamente. Outra coisa que nós não podemos esquecer, é bem confuso, mas nós vamos tentar explicar para vocês. Do ponto de vista prático, talvez isso não seja nem mesmo aplicável. Mas hoje, o beneficiário de justiça gratuita, que é aquela pessoa considerada hipossuficiente, ou seja, pobre nos termos da lei, aquele que não tem condições de arcar com as custas de um processo, com os encargos, também poderá ser condenado. E o pagamento poderá ocorrer através do crédito que ele tenha em outro processo. Por exemplo, eu sou ex-bancária e processei 2 bancos. Em uma ação eu perdi e na outra eu ganhei. Digamos que no banco A eu tenho um ônus de R$ 500 em verbas condenatórias. E no banco B eu ganhei R$ 1.500 em horas extras. Desses R$ 1.500, R$ 500 serão tirados para pagar as minhas verbas condenatórias, devidas ao outro banco. Tudo bem que é uma coisa muito inovadora até demais, inconstitucional sob alguns pontos, mas a lei trouxe essa mudança e nós devemos informar para vocês. Mas do ponto de vista prático, nós não sabemos se isso será aplicado. Mas isso será respondido ao longo do tempo. Nós veremos nos próximos capítulos. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Se gostaram, acompanhem nossas redes sociais, se inscrevam no nosso canal e confiram o nosso site. Um abraço. Não esqueçam de curtir. Tchau, tchau!